Bom dia, oitavo ano! Como você está? Tudo bem? Espero que você tenha passado bem de um feriado prolongado, descansado bastante e esteja disposto para começar mais uma semana das nossas aulas online aqui no canal. E como toda boa segunda-feira, eu venho trazer para vocês uma aula de ciências, uma aula de inglês, uma aula de informática, uma aula de redação e uma aula de matemática. E na sequência desse vídeo, você assiste essas aulas nesta mesma ordem. A primeira aula de ciências com a Miss Val, a segunda aula de inglês com o Mr. Stephanie, a terceira aula de informática com o Mr. Gleidson, a quarta aula de redação com a Miss Cristiane e a quinta aula de matemática com o Mr. Matheus. Eu espero que você esteja assistindo às lives que funcionam como plantões de dúvidas. Então anote todas as suas dúvidas para que você possa conversar com o seu professor online. No mais, eu estou deixando para você aqui na descrição desse vídeo também os dias que as lives ocorrerão nessa semana, junto com os minutos e os segundos exatos que cada aula dessa manhã começa. Então, se você precisa voltar em uma dessas aulas, você pode pular imediatamente para essa parte do vídeo, clicando nos minutos e nos segundos que eu estou deixando para vocês. No mais, também queria desejar a você uma boa aula, uma ótima manhã, e até amanhã. Fique com Deus. O gás carbônico que está presente no sangue vai atravessar a parede dos capilares e vai entrar nos alvéolos, de onde vai ser encaminhado até as narinas para ser eliminado para o meio externo. É a asma, questão 3, né? A asma também é chamada de asma brônquica. É uma reação em geral alérgica que caracteriza a dificuldade de respirar e chiados durante a respiração. Essa reação alérgica causa espasmo na musculatura lisa das paredes dos brônquios menores e dos bronquíolos. Então, os bronquíolos eles vão inflamar e vão secretar uma maior quantidade de muco que leva ao fechamento parcial das vias aéreas. Aí tem um exemplo de um menino usando a bombinha. Por que as substâncias que dilatam os brônquios ajudam a controlar as crises de asma? Meninos, porque elas aumentam os espaços para a passagem de ar. Então, quando ele faz a inalação, esses remédios eles têm a função de dilatar essas vias aéreas, né? Então, e facilita a passagem de ar. Letra B. Para as pessoas com asma, expirar é mais difícil do que inspirar, pois o ar permanece nos pulmões, causando a sensação de sufocamento. Por isso que tem muitas crianças, meninos, que eles tossem quando corre, porque vai fazer atividade física, ele vai respirar mais rápido e esse ar vai permanecer mais tempo dentro do pulmão. E explique com suas palavras como ocorre a expiração. Meninos, a expiração ela é a saída de ar dos pulmões. Então, o que acontece? O diafragma, ele vai relaxar juntamente com os músculos intercostais e o ar sai dos pulmões, sendo conduzido para fora do corpo por meio das narinas. Letra C. É comum as pessoas confundirem asma com bronquite? Realize uma pesquisa e explique as diferenças. Era para vocês fazerem uma pesquisa da diferença dos dois. A bronquite, ela é uma inflamação nos brônquios. Já a asma, ela é uma doença que também acomete os brônquios, se for de forma crônica. A bronquite, ela pode ser curada. E a asma, ela vai ser controlada por meio de medicamentos, tá? Principalmente quando a pessoa tem crise. Questão 4. É comum a gente ouvir que fazer atividade física faz bem para a saúde, né? Quando realizamos atividade física corretamente, né, sobre a orientação de um profissional, os exercícios eles trazem grandes benefícios para o corpo, inclusive para o processo de respiração. Quando uma pessoa realiza atividade física, ela necessita de mais gás oxigênio do que quando ela está em repouso. E assim, essa pessoa realiza essas atividades adequadamente e a sua capacidade respiratória irá aumentar.
Então, ou seja, ela é capaz de absorver maior quantidade de gás oxigênio e suprir as suas necessidades. Então, letra A. Em pessoas que praticam frequentemente atividade física, a capacidade ventilatória aumenta. Então, explique com suas palavras o que é ventilação pulmonar. Meninos, ventilação pulmonar é a etapa em que o ar ele é inspirado, certo? Ele vai passar por diversas estruturas quando ele entra pelas narinas até chegar nos alvéolos pulmonares. Então, a ventilação pulmonar, ela também envolve a expiração, que é a eliminação desse gás carbônico presente nos alvéolos. Aí, esse gás carbônico, ele vem dos alvéolos, passa por todos os órgãos do sistema respiratório até sair pela narina. Respirar adequadamente é essencial para a realização das atividades físicas. De que maneira devemos respirar? Lembra que eu falei isso aqui várias vezes. Devemos respirar sempre pelo nariz, certo? A inspiração e a expiração ela deve ocorrer pelo nariz, tá? Mantendo a boca fechada. Isso é importante porque o ar, ao passar pelo nariz, ele é filtrado, umedecido e aquecido, certo? E respirar pela boca também vai trazer vários problemas, ok? Eu gostaria que vocês fizessem, eu vou colocar umas atividades complementares lá no Classroom, então você vai ter umas atividades lá para vocês fazerem no caderno. E eu também gostaria que vocês lessem a capítulo 6, da página 26 até a página 35, se vocês puderem fazer essa leiturinha aí, tá? E as atividades. Para do oitavo ano. Para o conteúdo dessa semana, eu trouxe para vocês um tema, na verdade, um pouquinho mais amplo para a gente trabalhar, certinho? Vai mexer com estruturas aí que vocês não viram antes, porém vocês vão ter que dar o suor para conseguir realizar essa atividade, beleza? Vocês vão ter que fazer pesquisa, utilizar cabeça, criatividade, entre outros aspectos para fazer isso acontecer. Então, o conteúdo de hoje vai ser sobre Sequencing Adverbs. O que seriam Sequencing Adverbs? O Sequencing Adverbs eu utilizo como método para dar sequência em parágrafos, em textos, em notícias, em artigos, certinho? Tudo que eu for dar uma informação, vou contar uma história, eu preciso dar sequência de alguma forma. Nem que seja para eu adicionar um tema diferente, para eu contrastar uma ideia, ali eu vou poder também finalizar, dar início e finalizar a minha ideia, minha notícia, entre outros aspectos, certinho? É muito vasta a gama de possibilidades de sequencing adverbs que eu posso utilizar no meu texto, mas para início eu trouxe para vocês somente 4, para a gente não ficar perdido e também para vocês não ficarem esquecendo dos outros que a gente pode utilizar por ser muito ampla a gama de opções que eu colocar para vocês no quadro. Então, primeiro que eu trouxe para vocês, os primeiros que eu trouxe para vocês de frequency adverbs, de sequencing adverbs. Frequency não. First, next, then and finally. Então vamos primeiro entender o que significa cada um desses para a gente colocar, para a gente alocar eles em cada opcional correto, digamos assim. Então, first, eu sempre vou dar início, primeiramente, first, vou dar um pontapé inicial na minha história, no que eu quero contar. Next e then, o next significa próximo, certinho? E then significa então eu vou dar continuidade na minha história, certinho? No fato que eu comecei a contar depois do first. E o finally, finalmente, eu vou finalizar a minha ideia, vou dar uma finalizada no tema geral, vou mostrar uma opinião, vou mostrar o resultado de algo utilizando o finally. Então, a partir dessa explicação, eu já consigo entender que eu tenho que utilizar ele em momentos diferentes. Mesmo sendo um sequencing adverbs, não significa que eu possa usar ele no lugar que eu quiser. Então, eu coloquei exemplos aqui de beginning, middle and end. Então, o que seria o beginning, o início? Para o início desses 4, eu posso utilizar somente o first, ok? Então, somente esse, mister. Somente esse. Middle, next,
tanto o next quanto o then, o próximo e o então podem ser utilizados aqui. Prestem muita atenção porque a gente tem a palavra then, que a gente trabalhou em comparação, que é com A. Escreve da mesma forma, THN no final, mas modifica somente o A com E. Modifica o contexto da história, então prestem atenção para não trocar. Then de então é com E, ok? E then de do que, de comparação, é com A. E para finalizar com and, para dar a conclusão da minha história, eu vou utilizar, desse caso aqui, o finally, ok? Então essa é a estrutura que eu vou ter que seguir utilizando esses 4. Início, meio e fim, ok? Então eu posso necessariamente criar uma redação com isso? Pode, mas para início eu não vou cobrar uma redação de vocês. Primeiro eu vou cobrar um parágrafo. E aí a partir disso a gente vai construindo outros tópicos, outros temas e alongando a escrita de vocês. Primeiro porque vocês vão ter que utilizar muita pesquisa, certo? Às vezes muita tradução para vocês concluírem isso. Senão vai dar muito trabalho para vocês. Então tem um exemplo aqui, ó. First, we use it to see the arts representing daily lives of humans. Então, primeiramente, nós éramos acostumados a ver as artes, ok? Representando a vida cotidiana dos humanos. Até aí, ponto final, beleza. Mostrei o meu início. Estou aqui no meio da minha história. Next, changed for criticism, ok? Depois desse next aqui, não coloquei, mas coloquem uma commas, ok? Uma vírgula. Next, vamos fazer uma pausa. Próximo, então em seguida, changed for criticism, mudou para crítica, ok? Então uma crítica já aos humanos, digamos assim. Lembrando que esse texto ele não traz um conteúdo histórico, ok? Nenhum relevo histórico, ele é um texto qualquer. Then, artists, then, mais uma commas, perdão, mais uma vírgula. Artists started showing emotions. Então, depois disso, então, os artistas começaram a mostrar as emotions, emoções. Finally, ok? A complete, mais uma vez, coloca essa vírgula, ficou bem feia, mas coloca aí uma vírgulazinha depois de finally. A complete, tanana, ok? Então vocês podem tanto completar esse texto, alright? Quanto vocês podem dar assim, o final que vocês quiserem, ok? Porque todos os sequencing adverbs já foram utilizados. Então vamos lá. First, aqui de cara, no meu parágrafo eu não necessariamente preciso colocar uma commas, mas vocês podem colocar também. Para ficar uma regrinha mais fácil da gente entender como é que a gente vai fazer essa escrita, pode colocar vírgula depois de todos os sequencing adverbs, tanto se eles estiverem no início, meio ou fim do meu texto, do meu parágrafo ou da minha redação, ok? Independente de quantos parágrafos tiverem. Então utilizamos first, depois nós utilizamos next, depois do next utilizamos then, e por último nós utilizamos o finally. Então pensem bem, analisem esses textos, porque na atividade de casa de vocês lá no Google Classroom vocês vão ter que criar parágrafos fazendo uso dos sequencing adverbs. Mas lá vai ter uma outra explicação, vai ter um exemplo para vocês seguirem, para vocês não ficarem perdidos, beleza? E é esse o conteúdo dessa semana, perdão, dessa aula. Vão ter outros conteúdos durante essa semana. Plantão de dúvidas. Olá, alunos, tudo bem com vocês? E aí, como é que estão de período de quarentena? Estão se cuidando, tomando todos os cuidados? Eu espero que sim. Então, pessoal, eu trouxe mais uma aula de informática para vocês essa semana. Em um período que eu acredito que vocês estão usando a internet um pouco mais do que o normal, seja para ver as videoaulas, seja para participar das conferências, ou seja até mesmo aí para o lazer de vocês. E aí eu trouxe uma ferramenta a mais para poder entreter vocês nesse período. Agora que vocês já tiveram, nós finalizamos semana passada o conteúdo de segurança na internet. Tenho certeza que agora vocês são alunos mais cientes e conscientes sobre a internet segura e vão utilizar ela agora da melhor forma possível. E para complementar esse uso, eu trouxe uma ferramenta muito legal do Google. O Google é uma empresa gigante, ela tem aí diversos softwares, diversos aplicativos,
ela está presente no nosso dia a dia, seja através de GPS, através de pesquisas. Tenho certeza que vocês usam muito o Google para pesquisar, para fazer os trabalhos de vocês, seja no nosso Google Classroom, que nós utilizamos, que é um serviço da Google. E hoje eu vou trazer para vocês o Animais em 3D da Google. Como que funciona o Animais em 3D? Ele é uma ferramenta que ele já está inclusa na parte de pesquisas do Google e ele é compatível tanto em iOS quanto Android. Não precisa baixar nada. A única coisa que precisa é que o celular seja compatível com realidade aumentada. Se o seu celular for compatível, ele vai conseguir rodar esses animais em 3D. E como que funciona? Você vai colocar algum desses animais da lista, tem diversos animais lá que podem ser pesquisados em 3D, você coloca esse animal para ser pesquisado. Quando você colocar esse animal para ser pesquisado, vai aparecer embaixo a opção ver animal em 3D. E aí esse animal vai aparecer na tela, vai aparecer na sua casa através da câmera. Ele vai aparecer em realidade aumentada, vai aparecer em 3D e você consegue interagir com esse animal, tirar foto, fazer vídeo com esse animal que aparece até fazendo sons naturais dele. Então é bem legal, é bem divertido. Eu vou mostrar uns exemplos para vocês de alguns animais, como essa ferramenta é usada. E no final eu volto para passar uma tarefinha para vocês. Uma atividade de casa já valendo nota. Então eu vou pausar o vídeo para colocar na câmera traseira e o celular na vertical, para a gente mostrar como fazer uma pesquisa e fazer aparecer um animal 3D aí na casa de vocês. Então vamos lá. Meninos, então como funciona? Eu estou aqui com o Google aberto, nós vamos na barra de pesquisa e vamos digitar algum animal, por exemplo, urso. Quando você coloca para pesquisar, se o seu celular for compatível, vai aparecer aqui embaixo, ó, veja em 3D. Você vai clicar. Depois que aparecer veja em 3D, você vai colocar para ver no seu espaço. Eu vou colocar aqui no quarto. O espaço é um pouco limitado, mas acho que dá pra gente usar. Você precisa focar a câmera. E olha só. O urso aparece. E você pode manusear. Vamos ver aqui o tamanho dele. E repara que ele ainda coloca para fazer o som original do animal. Olha só. E aí você pode aparecer na câmera, lá atrás, esse urso, tirar foto, fazer uma foto bem legal. Você pode mudar o tamanho, você vai ver ele aqui de lado. Olha só, tem um braço em cima da câmera. Muito bacana, né? Vamos ver um outro animal? Vamos lá. Vamos colocar agora para ver um tubarão. Tubarão é um animal que aparece em 3D. Coloquem, veja em 3D. Quanto maior for o seu espaço, quanto mais amplo, mais fácil vai ser dele aparecer, tá? Você coloca para focar até ele conseguir focalizar. Esse está mais difícil de aparecer, mas ele vai aparecer. Geralmente você aponta para o chão e aponta para frente. Olha só, e apareceu o tubarão. Você foca aí, você vai mexendo na câmera e ele aparece. Você pode também aumentar o tamanho, diminuir o tamanho. E olha só, aparece até a sombra do tubarão. E você pode também interagir. Você vai para frente da câmera e tira a sua foto com o tubarão, interage. Olha só, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Você pode aumentar, diminuir e mexer à vontade nesse tubarão. É bem bacana, né? Vamos ver outro animal agora? Vamos ver agora o pinguim. O pinguim também é um animal que aparece na opção de 3D. Veja em 3D. Você mexe na sua câmera para ele focalizar o seu espaço. Deixa eu focar aqui.
aqui. Depois que você foca, aparece o pinguim fazendo som e tudo mais. Você pode aproximando, você pode virando de lado. É um animal totalmente inteligente. E mesma coisa, você pode aumentar o tamanho, fazer um pinguim gigante, um pinguim menor. E também pegar na câmera e tirar uma foto com esse pinguim. Vamos colocar aqui um guaxinim. Vamos lá. O guaxinim também é um animal que pode aparecer em 3D. Veja em 3D. Veja no seu espaço. Mesma coisa. Você foca. E aparece o guaxinim na sua casa. Olha só. Fazendo o som original dele e tudo mais. Você vai focando, colocando o guaxinim aí. Pra você achar melhor. E fazer uma foto bem bacana. Vamos ver um outro animal. Deixa eu colocar outro aqui. Vou colocar um alligator, que é um crocodilo, alligator americano. Mesma coisa. Local que você quiser fazer o som original dele. Esse bicho é muito grande. Se quiser fazer uma foto bem legal. Esse é um alligator americano. Pesquisar um outro animal para vocês verem a possibilidade. Vamos pesquisar agora um tigre. Também é um animal que pode ser visto em 3D. Vejam seu espaço, nós vamos focar. Olha só, gente, já tem um tigre aqui na cama. Mesma coisa. Você pode o tamanho. Ele faz o som. Interagir e até tirar uma foto. Do tamanho que você quiser, você pode ir lá na câmera e aparecer para tirar uma foto também. E meninas, como vocês viram aí, tem vários animais no Animais em 3D. Quanto mais aberto for o seu espaço, eu estava usando um quarto aqui de exemplo para a gente filmar, mas quanto maior for o espaço, quanto mais amplo, seja uma sala, uma área, mais fácil vai ser do animal aparecer. Ele foca, você pode regular o tamanho e escutar os sons originais. E tem uma lista aí gigante de animais que podem ser vistos lá no 3D, que vocês podem pesquisar. Águia, urso, gato, cachorro, guepardo, lobo, pato, panda, águia, pinguim, cobra, cavalo, arara, polvo, guaxinim, cobra, tartaruga. Diversos animais que vocês podem colocar para ver em 3D, colocar aí dentro da sua casa, tirar uma foto bem legal. Falando em foto bem legal, eu vou falar agora qual que é o homework de vocês. De atividade, o que vocês vão fazer? Usando a ferramenta do Animal 3D do Google, vocês vão fazer uma foto bem criativa de algum animal na casa de vocês. Pode ser com vocês aparecendo, pode ser com algum parente, papai, a mamãe, o irmão, ou pode ser só o animal aí na sua casa. Tire uma foto bem criativa, bem legal. E aí essa foto bem criativa que vocês vão fazer, vocês vão postar, pode ser postado no Instagram do colégio, no Instagram e marcar o colégio, @Colégio Atlético, está aparecendo aí, ou vocês vão postar no Google Classroom. E lá eu vou ver essa foto, vou salvar e vou avaliar. E usem a criatividade, caprichem nas fotos, já é uma atividade avaliativa, usar essa ferramenta para tirar a foto. Se por acaso o seu celular não for compatível
com o Animais em 3D, pode ser que o celular aí não seja compatível com o sistema de realidade virtual, não tem problema. Você vai desenhar algum desses animais, bem legal também, capricho do desenho, usa aí os dons artísticos que vocês têm de sobra e vão tirar uma foto e a mesma coisa, compartilhar seja no Instagram ou seja no Google Classroom. Vou lá no Google Classroom, inserir arquivo e inserir a imagem. Ok? Caprichem nas fotos, espero ver fotos aí bem legais. Já são atividades aí para vocês fazerem nesse período de quarentena. Explorem muito o Animais em 3D. Descubram lá novos animais, vão colocando lá vários animais diferentes. É bem legal, é bem divertido. Mostrem para sua família, caprichem. E semana que vem a gente continua seguindo um outro conteúdo de informática. E eu espero ver as fotos de vocês aí nas redes sociais ou no Google Classroom, onde vou salvar e avaliar a nota. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Se cuidem. Fica um abraço para vocês. Estamos morrendo de saudades. E até mais. Tchau, tchau. Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Passando hoje aqui para falar com vocês sobre redação, tá? Nossa aula aí do dia 13, hoje, segunda-feira. Seguimos aí o nosso horário oficial de aulas, tá? Então, nós temos uma aula de redação na segunda e outra na sexta. Semana passada eu passei para vocês uma atividade que fazia correspondência a resumo e resenha, tá? E aí eu pedi para que vocês fizessem um resumo e uma resenha e coloquei um texto lá. Um conto, Uma Galinha, da Clarice Lispector. Alguns de vocês ainda não postaram a foto dessa atividade, então, por favor, aqueles que não colocaram, coloquem, porque eu preciso fechar a nota de avaliação contínua da semana passada. Lembrando que essas notas, esses trabalhos, essas atividades, todas as notas são somadas e ao final, do bimestre, tem-se a média final, aquela que vai para o boletim. Então, eu preciso que vocês façam as postagens das atividades, tá? Para hoje, eu montei aí para vocês uma aula voltada para um tema que eu acho que todos vocês conhecem, que é o meme, que é uma linguagem, um meio de comunicação que é muito utilizado na internet. Então, aí hoje, nosso roteiro de aula será o seguinte: conceito do termo meme, exemplos, vou fazer um comentário sobre o quadro da Mona Lisa, não vou entrar em detalhes porque não é a minha área, tá? Então eu vou fazer só algumas colocações para vocês, né? Para quem não conhece, eu acredito que todos conheçam, né, a obra, mas para ilustrar um pouco. Depois eu vou colocar para vocês memes que tem como base o quadro citado, ou seja, o quadro da Mona Lisa. Depois eu retorno aqui para falar com vocês sobre a atividade de casa, tá? Meninos, por que é importante fazer estudos relacionados à linguagem da internet? Né? Por que existe essa importância? Por que há essa necessidade? Porque são formas comunicativas que estão aí presentes a todo momento no nosso dia a dia. Então, não tem como evitar. Ah, mas eu não gosto de internet, eu não gosto, eu uso internet só para estudar, eu não tenho interesse. Ok. Porém, esse tipo de linguagem está aí, e ele aparece, né, em vários momentos, em várias situações, né? Até na moda, né? Existem camisetas que tem memes, xícaras, canecas, canetas, vários objetos. Então é importante que nós tenhamos assim, uma base de conteúdo, de conhecimento relacionada a esse tipo de linguagem. Então hoje eu estarei falando com vocês sobre o meme. Então agora eu quero falar com vocês sobre a origem do termo meme. O denominado meme é um termo criado pelo escritor Richard
Dawkins, em seu livro The Selfish Gene, O Gênio Egoísta, lançado em 1976, cujo significado é um composto de informações que podem se multiplicar entre os cérebros ou em determinados locais, como livros. A síntese de seu livro é sobre o meme, considerado uma evolução cultural capaz de se propagar. Então, qual que é o tema principal desse livro? Essa questão de quê? De várias informações que podem ser multiplicadas. Elas podem passar de pessoa para pessoa, de geração para geração, num sentido amplo, né? Pode através de pessoas, através de locais, através de livros e outros, né? Esses outros hoje se encaixam o quê? Nas plataformas que nós temos aí dentro da internet, dentro da rede mundial, né? E quando se fala em informações para serem multiplicadas, tem-se a ideia da velocidade, do que seja o que? Veloz. E a internet nos possibilita isso, né? As situações acontecem, elas são transmitidas instantaneamente, ao vivo, em determinados casos. E aí percorrem o mundo todo. E aí entra essa questão do meme, né? Aí, só retomando um pouco a leitura aí, a síntese do seu livro é sobre o meme, considerado uma evolução cultural capaz de se propagar. Por que evolução cultural? Porque mexe com uma cultura, né? Ela tem a capacidade de se encaixar em todas as culturas, em todos os ambientes. Por quê? Porque você pode explorar diversos tipos de tema. Então, pode ser um tema que atinge um público-alvo X e um público-alvo Y, ou seja, atinge o público-alvo que sejam os adolescentes, atinge o público-alvo que sejam os adultos, os donos de casa, os empresários. Então, o livro, ele trata dessa magia, dessa possibilidade de transformação das informações, no sentido assim, de amplitude, de ampliar a propagação, ou seja, de expandir tudo que for colocado, tá? O meme pode ser considerado uma ideia, um conceito, sons ou qualquer outra informação que possa ser transmitida rapidamente. Anteriormente eu disse assim, passa de geração para geração. Isso em tempos passados. Quando você fala sobre os contos de fada, né, anteriormente, eles eram passados de maneira oral, as pessoas iam contando as histórias de geração para geração, é um meio de se comunicar. Aqui no meme, nós temos esse meio comunicativo, mas ele tem a ideia é que ele seja transmitido de forma rápida. E o estudo, né, que a área de estudo que analisa esse tipo de comportamento e de comportamento das informações, de transmissão de informações, ele é chamado de memética. É a área que estuda os memes, como que eles se comportam e como que eles agem de forma rápida nas diversas frentes da sociedade. Vamos seguir aí a nossa aula, tá? Eu gosto muito de trabalhar esses tipos de conteúdo, intercalando com os conteúdos do livro. Por quê? Porque te coloca numa situação de ganho a mais de conteúdo, de aprendizagem, porque às vezes, nesse caso aqui, às vezes as pessoas pensam assim, alguém inventou e pronto. Não, tudo tem um fundamento. Não é porque está lá na internet e é viralizado, que é uma palavra muito utilizada no meio, que veio do nada. Tem uma explicação. Nesse caso aqui nós falamos de onde vem o meme, né? De onde que vem esse conceito de meme, que foi do livro, que foi citado anteriormente. Agora nós iremos falar um pouquinho desse meme dentro da internet, né? Em referência ao campo da informática, a expressão memes de internet,
ela é utilizada para caracterizar uma ideia ou conceito que se difunde através da web rapidamente. Aconteceu um fato agora, imediatamente ele já está na internet. E aí ele pode ser que ele vire meme, se for uma coisa engraçada, se for uma crítica. O meme, ele pode ser uma frase, um link, um vídeo, um site, uma imagem e outros, né? Eles se espalham por meio de quê? E-mails, blogs, sites de notícia, redes sociais e outras fontes de informação. Como eu havia falado, um desses meios, essas outras fontes de informação, é dentro da moda. Tem várias marcas de camiseta que elas vendem camisetas que tem memes, né, na sua frente, na frente da camiseta. Então, é um meio de espalhar, né, essa ideia que foi colocada nesse meme, no conteúdo, né? E aí entra outras coisas. Para quem quer essa faixa etária que vai ser utilizada essa camiseta, ou essa caneta, ou outros objetos. Tá? Então, nós já falamos sobre o conceito de memes, né? Falamos dessa questão aí, né, de como que eles são propagados, de onde ele veio, e agora eu quero mostrar para vocês alguns exemplos de memes. Em 2016, a Glória Pires, uma atriz brasileira, foi convidada para participar como comentarista durante a transmissão do Oscar. E subentende-se que quando você é convidado para fazer um comentário, né, de algum assunto, você tem que estar por dentro daquele assunto, você tem que ter estudado aquele assunto. Porém, durante a transmissão do Oscar em 2016, ela não soube falar nada de nenhum filme. Tudo que os jornalistas que estavam e os outros comentaristas estavam, né, no mesmo lugar que ela, né, no mesmo estúdio, perguntavam e discutiam e debatiam, ela não sabia falar. E aí ela falou por algumas vezes essa frase: não sou capaz de opinar. E essa imagem aí, né? Essa imagem foi do dia dessa transmissão do Oscar. E isso virou meme. Então 2016 foi um dos memes assim que mais apareceram assim, redes sociais, programas de TV. Virou uma piada isso aí. Eu não sou capaz de opinar. Então ela virou meme. Então aí foi esse meme, por trás desse meme aí tem uma crítica. Que crítica é essa? De não estar preparado para expor as ideias quando, né, você é chamado por alguma coisa. É a mesma coisa de vocês. Vou fazer uma prova oral de literatura, mas eu não li o livro. É a mesma ideia. Então você precisa estudar para apresentar, ou para discutir, ou para comentar, que era o caso dela. Então essa é o que está implícito aí dentro desse meme. Ele é engraçado, mas ele tem uma crítica por trás. Os próximos memes, né, que eu vou mostrar para vocês, aí tem um deles aí que é com a imagem do Chapolin Colorado. Essa imagem do Chapolin Colorado, ela aparece muito, ela é muito famosa dentro dos memes. E nesse aí, né, a pessoa que fez esse meme pegou a imagem dele e colocou os seguintes dizeres: você fica emocionado com música. E quando vai ver a tradução, fala de uma capivara comendo paçoca. Nossa, aquela música tem uma melodia linda, a voz do cantor é maravilhosa, nossa, me toca, eu fico super emocionada, me comove. Mas aí você vai analisar a letra, vai descobrir a tradução, tem nada a ver, tá falando de uma coisa nada a ver. E é engraçado a maneira com que é colocada essa ideia. Porém, existe uma crítica por trás disso. Qual que é essa crítica? De saber o que está ouvindo, o que está falando, ou de que está apresentando, ou escrevendo. Por quê? Para não passar vergonha. Uma das coisas para não passar vergonha, né? Outra pode ser até ofensiva, né? Às vezes, principalmente em roupas, tomar cuidado com isso. Vou comprar uma camiseta que tem um dizer em francês. Mas eu não sei francês, mas eu achei bonita. Pesquisa o que tá lá. Às vezes é alguma coisa que seja pejorativa ou seja agressiva e você não sabe. Então, essa é a crítica que tem por trás. A próxima já é mais voltada para o humor. Quando o crush aparece de surpresa e eu estou arrasando no look. Aí aparece a palavra crush,
que foi uma palavra que foi introduzida na nossa língua, na língua portuguesa, por intermédio da linguagem da internet. O que é crush? Crush é quem? É aquela paquera, aquela pessoa que você, né, tem interesse. Né? A tradução da palavra crush é paixão súbita. E aqui para nós se tornou aquela pessoa que você tem interesse. Então aí esse meme aí mostra a princesa sorrindo, assim, super, né? Aí, com aquele sentimento assim, nossa, que bom que ele tá me vendo com o meu look. Eu tô arrasando com o meu look. Esse look aí também, né, que vem de roupa, né, de visual. Também é uma palavra, né, que é um estrangeirismo, que vem da língua inglesa, que vem de olhar, né, que é o verbo olhar, porém para nós aqui se tornou as vestimentas, o visual que a pessoa está. Seguindo com os memes, nós temos aí o meme de uma princesa. E com os seguintes dizeres: quem vê nossas fotos bonitas nem imagina que a gente tira 30 para postar uma. Eu faço parte desse grupo de pessoas que tiram várias fotos e às vezes nem posto nenhum, porque às vezes eu nem gostei de nada. E isso mostra agora também, né? Nesse meme, ele é engraçado, mas ele mostra também uma mudança comportamental, né, da atualidade. Hoje nós temos aí acesso a equipamentos eletrônicos, celulares, câmeras fotográficas, né, digitais. Antigamente, não, você comprava um filme, aí o filme tinha tanto, aí falava pose. 12 poses, 24, 36. Então, essas poses seriam a quantidade de fotos que você poderia tirar. Então, você comprava o filme, colocava na sua câmera fotográfica e tirava. Tirou as 24 poses, as 24 fotos, acabou o filme. Você tinha que revelar, levar para revelar, né? E colocava outro filme e assim. Hoje não, hoje nós temos a possibilidade aí de tirar a quantidade de fotos que quiser. Tirar e apagar, né? E já ver o jeito que a foto fica, porque ela aparece instantaneamente na sua tela. Então é uma mudança comportamental em virtude da tecnologia, né? Dessa facilidade que nós temos hoje em ter acesso a esses meios. E também porque eles foram evoluindo. A máquina de filme, de pose, virou uma câmera digital. E, né, vamos esperar o que vem aí pela frente. Próximo meme é um que pegou a imagem da Gretchen. A Gretchen aparece em inúmeros memes, vários assuntos. Ela aparece muito e ela gosta. Ela acha engraçada, é uma coisa que ela já deu várias entrevistas falando que não importa, que acha engraçado. Esse que eu selecionei aí, tá, né? O crush curtiu minha foto. De novo a palavra crush. E ela tá sorrindo feliz da vida, ou seja, tá contente. Então aí já é um meme aí no sentido assim, de humor, de alegria, né? Então até agora nós falamos sobre conceito de meme, passei exemplos, né? E agora eu quero mostrar para vocês, quero falar com vocês um breve comentário sobre o quadro Mona Lisa, tá? E aí nós vamos encaixar o nosso conteúdo meme com relação ao quadro Mona Lisa, tá? Eu acho que todo mundo conhece o quadro Mona Lisa, né? Se não lembra como que é a imagem que aparece, mas já ouviu falar, né, em Mona Lisa, né? Ou Gioconda. Mona Lisa, a Gioconda ou Mona Lisa é um dos retratos mais emblemáticos da história da pintura. Pintada por Leonardo da Vinci nos anos de 1503 e 1506 e entrou nas coleções da corte francesa para depois fazer parte das obras expostas no Museu do Louvre em Paris, tá? Então hoje ela está exposta nesse Museu do Louvre em Paris. Né? Se alguém de vocês forem visitar lá, forem para Paris, visitem esse museu e tentem ver a imagem, né? a obra, o quadro de Mona Lisa. Não pode fotografar, porque segundo os especialistas o flash deteriora a imagem. Deve ser muito interessante, eu nunca fui, mas tenho muita vontade de ir. Se vocês forem, primeiro que eu me contem como foi a experiência. A Mona Lisa, ela é um quadro extremamente famoso.
E uma das situações que o fizeram ficar mais famoso foi que no início do século XX, um dos funcionários do museu que ela estava exposta roubou a tela. E, né, roubou. E aí teve notariedade ainda mais no mundo essa questão do quadro ter sido roubado, e ela ficou mais famosa ainda. Então existem, né, histórias em cima desse roubo, né? Se vocês quiserem pesquisar, e depois tem histórias bem interessantes. Um dos maiores mistérios é justamente a identidade enigmática da Mona Lisa, ou seja, não se sabe quem foi Mona Lisa. Então existem várias teorias. Uma delas é que a Mona Lisa, na verdade, é o autorretrato de Leonardo da Vinci. Outros já falam que é a namorada, que é a prima dele, que é uma pessoa que era né, que essa Mona Lisa seria uma pessoa influente da época. Enfim, não se sabe ao certo. Mas né, uma das coisas também que chamam muita atenção é a expressão facial dela. Enigmático, intrigante e profundamente desconcertante. O sorriso de Mona Lisa é um dos elementos mais misteriosos da pintura a óleo de Leonardo. Durante séculos foi discutido se ela estava feliz, triste ou até mesmo apática. Até hoje. Então existem vários documentos, existem vários estudos para tentar comprovar o que ela poderia estar sentindo. Qual é a mensagem passada por essa expressão facial, pelo sorriso de Mona Lisa, pelo olhar dela, pela expressão facial, pelas mãos, pela disposição das mãos, a posição que o corpo está, que não é totalmente de frente. Então tem várias ideias a respeito, né, e análises sobre a obra, tá? Então, meninos, eu mostrei para vocês o conceito de meme, exemplos, eu comentei agora sobre o quadro de Mona Lisa, fiz alguns comentários, e agora eu quero mostrar para vocês memes com a Mona Lisa, já que ela é tão famosa, já que o quadro é tão famoso no mundo todo, tem toda uma história e teorias em volta dele, já era, né, esperado que existiriam vários memes com relação à imagem de Mona Lisa. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é um que faz um paralelo com o seriado La Casa de Papel, que inclusive estreou a quarta temporada, a quarta parte, na semana passada. Então tem os dizeres aí: La Casa de Papel é bom, mas vocês já tentaram focar em La entrega de currículo? Peguei até um sotaque aqui. Então aqui é uma piadinha, o meme é uma piadinha, mas ele tem uma crítica por trás. Que crítica é essa? A crítica do desemprego, que hoje, né, no nosso país, um número muito expressivo de pessoas que não têm emprego formal, ou seja, não tem carteira assinada. Então tem uma pegada de humor, ou seja, uma pontinha aí, né, um gancho de humor, porém tem essa crítica aí também implícita, ou seja, escondida. O próximo meme, ele tem a ver com fofoca. O tema dele é fofoca. Juro que não vou contar pra ninguém, amiga. 2 minutos depois, tá lá a pessoa com o microfone, com um fone de ouvido, subentende-se que é um estúdio de rádio, ou seja, fofocando para todo mundo. O próximo meme, ele fala aí sobre a evolução das fotos. Agora há pouco eu tinha comentado com vocês a questão das poses, dessa facilidade em tirar fotos. Aí mostra aí a evolução da maneira como que você fica nas fotos. Eu tenho uma foto igualzinha a essa de 2008, com a florzinha igualzinha a essa. Uma florzinha rosa. Tem ela até no meu Facebook. E aí ela foi evoluindo, né? Mostra essa evolução aí, mostra depois aí com a câmera digital, tirando a foto em frente ao espelho. 2011 já aparece as selfies, aí 2012, 2013 já tem a evolução do biquinho, né? Muita gente gosta de tirar foto fazendo biquinho, tá vendo nem fazer um biquinho aqui agora, façam aí um biquinho. Então aí mostra essa evolução aí, usando a imagem da Mona Lisa. Próximo meme, ele traz o quê?
a questão da alimentação, das dietas. Então tem-se a imagem da Mona Lisa segurando aí um copo com milkshake, uma bandejinha aí, né, que tem batata frita, eu acredito, e que tem um sanduíche, e que tem os dizeres. Tem dieta da lua, dieta disso, dieta daquilo. Por que não tem a dieta dos lanches? Seria bem legal, né? Uma dieta só com lanche gostoso, assim, né? Mas a maioria das dietas são restritivas, elas primam pelo que seja natural, pelo que seja mais saudável, né? Isso, né? Segundo os nutricionistas, né? Eles com bases científicas, eles montam as dietas, né, para os seus pacientes, enfim, que sejam voltadas para o bem-estar da saúde. E alimentos ultraprocessados e com açúcar e com gordura não são tão legais. E aí, né, a ideia que tem aí, que é colocada, é que poderia ter, sim, uma dieta que fosse só de lanches. Bom, e nada de integral, sem glúten, sem lactose e aquilo tudo. Esse meme, ele é um pouco chocante, mas ele traz, ele só traz de informação verbal, ele só traz o ano de 1500 e 2018. É uma imagem não muito boa, né, não agradável, né, muito boa para ser vista, mas ela faz o quê? Uma crítica, né, pode ser engraçado, né, interessante, pode ser assustador, porém ele traz uma crítica voltada para a questão do uso excessivo, né, de procedimentos estéticos. Os procedimentos estéticos existem, eles ajudam muitas pessoas que queiram melhorar a sua aparência. A autoestima das pessoas conta muito, então às vezes a pessoa está com a autoestima baixa e ela acredita que mudando alguma coisa ficará melhor, ou até por questão de saúde, porque os procedimentos estéticos, eles não são só estéticos em si, eles também podem mudar alguma coisa que seja relacionada à saúde da pessoa. Porém, o uso excessivo de tudo na vida não faz bem. E no caso aí, né, foi mostrado aí o quê? 1500 a Mona Lisa tranquila, sem nada. E 2018, com excesso de preenchimento labial, o nariz tá fininho, o olho foi puxado, a testa, a bochecha afinou, então um monte de coisa aí, ficou feio. Então ele traz, né, esse meme aí traz, né, essa linguagem, essa mensagem implícita desse uso excessivo de procedimentos estéticos, tá? Então aí, meninos, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Falando sobre os memes, tá? Para agora eu quero falar com vocês sobre atividade de casa, sobre o homework. Eu estarei deixando, né, está lá no Google Classroom, um link com um arquivo para você baixar. Esse arquivo está em Word. Dentro desse arquivo tem o cabeçalho, todas as informações, aquela folha de atividade que vocês estão acostumados a fazer. E nessa atividade vai ter a imagem da Mona Lisa, tá? Para vocês estarem utilizando para criar um meme. Esse meme tem como tema o coronavírus, que é uma temática que está em voga, né? Nós estamos em casa hoje por conta dele. Então, eu quero que vocês criem um meme. Pode ser um meme crítico, pode ser um meme voltado para o humor, mas tem que ter a imagem da Mona Lisa e a temática do coronavírus. Não peguem da internet, meninos, porque eu sei que tem alguns, eu já vi muitos, na verdade. Eu quero que vocês façam um que sejam da sua criatividade, das suas ideias, porque eu sei que vocês são muito criativos, tá? Então, eu quero que vocês criem aí esse meme e postem lá no Google Classroom, que eu estarei baixando aqui para o meu computador e estarei anotando aqui, né, colocando aqui nas minhas fichas avaliativas. Tudo bem? Então, meninos, uma ótima semana para vocês, tudo de bom, façam as atividades, deixa tudo em dia. Estou com saudades, eu espero que logo, logo nós já possamos estar com as nossas aulas presenciais. Enquanto isso, seguimos aqui pelo canal do YouTube e pelo Google Classroom. Um abraço, um beijo e até amanhã. Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que tá aí a quarentena? Tudo tranquilo?
Vamos lá, ó. A aula de hoje a gente vai continuar na mesma matéria, né? De plano cartesiano, que a gente viu nas últimas aulas, no módulo 2. Quem quiser acompanhar, quem quiser não, né? Essa aula em específico vão ter que acompanhar. Peguem o livro na página 13. Vamos resolver esses dois exercícios aí, ó, essa aula. O exercício número 4 e o exercício número 5, tá? Antes da gente entrar no próximo conteúdo, beleza? Então, ó, número 4, observe os dados lançados por Júlio. Então, ele lançou os dados. Júlio indicou os números obtidos nas faces dos dados voltados para cima, por meio do par ordenado 4 e 6. Então, ele jogou aí, ó, a primeira figura. O dado amarelo parou no 4 e o verde no 6. Em que 4 é o número obtido do dado amarelo e o 6 obtido do dado verde. Letra A. De maneira semelhante, escreva o par ordenado que representa o resultado obtido em cada um dos lançamentos a seguir. Então, o primeiro lançamento aí, deixa eu pôr aqui, ó, número 4. Primeiro lançamento, a gente tem o quê? 5 e 2, né? Então, vou só pôr aqui, ó, 5 e 2. Segundo lançamento, 2 e 5. Beleza? Muito fácil. B. Os dois pares ordenados que você escreveu no item A são iguais? Justifique. Então, 5 e 2 é igual a 2 e 5? Não, né? Por que não? Porque o 5 e 2 indica que foi obtido 5 no dado amarelo. Esse aqui é o dado amarelo e esse aqui é o verde. Aqui é amarelo e aqui é verde. Então, ó, no primeiro caso, amarelo, saiu 5. Então a resposta é não, tá? Então amarelo tirou 5 e o verde 2. E no segundo caso, amarelo 2 e verde 5. Então é diferente, tá? Indica que ocorreu o contrário no segundo caso. Beleza? Então, número 4, questãozinha de jardim 2. Muito fácil, não é não? Vamos para a número 5, que aí complica um pouquinho mais, tá? Apertei errado aqui. Novo. Não. Então tá. Número 5. Número 5, ele fala pra gente assim, ó. Observe como podemos construir um plano cartesiano em uma malha quadriculada e indicar o ponto P, que tem a coordenada 5 e menos 3, ou seja, 5 em x, menos 3 em y. Então tá, vai estar ensinando a transformar. Então primeiro traçamos duas retas perpendiculares entre si, a reta horizontal é x e a vertical é y. Até aí a gente já sabe. Segundo, tomando como unidade de medida os lados dos quadradinhos da malha, enumeramos as retas x e y. Então ele enumerou cada quadradinho valendo uma unidade, igual tá aí, tá? Depois, parte 3, ele fala assim, ó. Para representar o ponto P, contamos 5 unidades no eixo x, porque o x é igual a 5, né? No sentido positivo, porque ele é positivo, a partir da origem, e traçamos uma reta tracejada paralela ao eixo y. Então, ó, foi lá no ponto 5 em x, 5 positivo, e traçou essa reta vertical aí, ó, paralela ao eixo y. 4, também a partir da origem, contamos 3 unidades no eixo y no sentido negativo, porque o y é negativo, né? Então é para baixo, e traçamos uma reta, nesse caso agora horizontal, paralela ao eixo x. No encontro das duas retas tracejadas, marcamos o ponto P. Então lá, o ponto onde se encontraram do 5 do x e do menos 3 do y. Então marcou o ponto P. Tá. Ele fala assim pra gente agora, ó. Letra A. Construa um plano cartesiano. Então você vai fazer igual o livro fez aí, na malha quadriculada, abaixo. E represente os pontos indicados no quadro. Então tá, então aí vocês têm o plano, a malha aí. Eu já tirei a foto aqui do plano, né? Como se eu tivesse construído o plano. Então vocês vão construir isso aí nessa malha que tem aí, ok? Então tá.
Então, ó, primeiro, ponto A, menos 5 e 4. Então, eu vou marcar de azul mesmo. Vermelho é melhor. Então tá. Então, menos 5 em x. Então, menos 5 tá aqui, ó. Ok? Menos 5 em x e 4 em y. 4 tá aqui, ó. Tá? Então, eu vou traçar aqui, ó. Não vai sair muito reto, porque eu tô sem régua, tá, gente? Vocês vão ter régua, vocês façam retinho aí. E aqui, o 5. Então, é esse ponto aqui, ó. Meu ponto A. Tá, ok? Então, o ponto A já tá marcado. Ponto B, menos 5 e 2. Então, menos 5 continua aqui no X. E o 2 agora no Y. Então, 2 tá aqui, ó. Então, vamos aqui, ó. Esse aqui, ó. Ponto B. Beleza, gente? Tranquilo até agora, né? Ponto C, 3 e 2. Então, o 3 no X, que agora é positivo, e o 2 também positivo. Então, vem aqui, ó, até o 3 e vem daqui até o 2. Então, aqui é meu ponto C. Beleza? Ponto D, 3 e 4. Então, 3 no X ainda e o 4 no Y. O 4 tá aqui, ó. Vamos lá. Sem dificuldade nenhuma, ó. D. Beleza? Ponto E, 3 e menos 2. Então agora o Y é menos 2. Então vem aqui até o 3, que o X é 3, né? Ponto E. Beleza? F, menos 5 e menos 4. Agora os dois são negativos. Então o X é menos 5. E o Y é menos 4. Tá ok, gente? Esse aqui é o F. E por último, ponto G, que é menos 3 e menos 2. Então, menos 3 tá aqui e menos 2 aqui. Beleza? Então, esse aqui é o G. Então, pronto, a gente marcou todos, igual ele pediu na letra A. Pronto, a letra A tá feita. Agora ele fala assim, ó, ligando com o segmento de reta os pontos AB, BC, CD e por fim DA, qual figura geométrica é obtida? Então vamos pegar outra cor aqui para a gente conseguir diferenciar, tá? Então vamos pegar um azul, tá? Então, ó, primeiro ele fala assim, ó, ligar o ponto AB. Então AB é aqui, ó, A até B, correto? Ligamos. BC, então de B até C, até aqui. CD tá aqui e AD, DA, que é aqui, ó. Então que figura é essa que formou aqui? É um retângulo, não é? Então vocês escrever aí, ó, a letra B, retângulo, tá? C, qual ponto é simétrico a E em relação ao eixo X? Em relação ao eixo Y. Então vamos ver, ó, o ponto E está aqui, correto? Que ponto é simétrico em relação ao eixo X? O eixo X está aqui, ó. Qual ponto que é simétrico em relação ao eixo X? Simétrico. É que está do outro lado aqui, ó. Com as mesmas... Ok, ele pulou do eixo X, ele está distante 2 quadrados, não é? E aqui também está 2 quadrados. E são opostos, então o ponto C é simétrico ao ponto E em relação ao eixo X, tá? E em relação ao eixo Y, então tá aqui, ó, quantas casinhas para o eixo Y? 1, 2, 3. E o G? 1, 2, 3. Então é o ponto G. Em relação ao eixo X é o C, em relação ao eixo Y é o G. Beleza? D. Em relação a qual eixo os pontos A e F são simétricos? Então tá, cadê o A? Tá aqui. Cadê o F? Tá aqui. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, em relação ao eixo X, eles são simétricos, tá? É como se a gente espelhasse aqui, ó, o A, colocasse um espelho aqui no meio, espelhasse para cá, pro F, tá? Então, eixo X é a resposta da
Letra D. E por último, a letra E. Considerando cada quadradinho da malha como uma unidade de medida diária, 1u ao quadrado, determine a área do triângulo cujos vértices são A, D e F. Então vamos pegar outra cor aqui para a gente marcar. Vamos pegar... Pode ser a verde. Esse é a verde. Então o triângulo A, então começa aqui no A, vai pro D e vai pro F. Tá esse triângulo aqui, ó. Marcar aqui, vai sair torto, viu, meu, viu, gente? Então é esse triângulo aqui, ó. Tá bom? Vou marcar mais forte aqui. Opa. Esse triângulo verde aí, beleza? A, D e F. Então ele pede o quê? Qual é a área do triângulo? Então é só a gente contar os quadradinhos, certo? Qual que era a fórmula da área do triângulo? Nem precisa contar os quadradinhos. Qual que era a fórmula da área do triângulo? Não era base vezes altura dividido por 2? Não é essa aqui a fórmula? Então, ó, qual que é a minha base? Quantos quadradinhos eu tenho? 1, 2, 3. Minha base é essa aqui, ó. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então minha base é 8. Vezes minha altura, essa aqui, ó. Vai ficar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Sobre 2. Então vai ficar o quê? 8 vezes 8, 64. Dividido por 2 dá 32. Então essa é a área do meu triângulo. Beleza, gente? Então é só isso. A aula de hoje foi só a resolução desses dois exercícios. E espero que não tenha ficado dúvidas. Se tiver, só mandar lá no Google Classroom. Beleza? Aí a próxima aula a gente já começa conteúdo novo. Beleza, galera? Obrigado. Um abraço para vocês. Até a próxima.